Hoje é domingo, dia 26 de novembro de 2023, somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Nessa que é a 163ª reunião de estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, vamos continuar o estudo dessa maravilhosa obra e obra básica da Fraternidade Rosa Cruz, nesse novo modelo de detalhar algumas terminologias Rosa Cruz do texto, a fim de tornar mais fácil tanto a compreensão e também para solidificar os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Seguindo o livro, o assunto hoje será do capítulo 4, que é o Renascimento e a Lei de Consequência. Vamos estudar dois termos muito importantes. O primeiro termo é a teoria do renascimento e o segundo termo, espirais dentro das espirais, considerando a correlação fortemente positiva com a própria teoria do renascimento. Nós iniciaremos nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, agora a gente vai fazer a leitura do texto que tem como objetivo todos se situarem exatamente na parte do conceito que nós estamos estudando e também ajuda também a gente compreender a sequência do que está sendo estudado aqui. Teoria do renascimento ensina que cada alma é uma parte integrante de Deus, contendo em si todas as potencialidades divinas, do mesmo modo que a semente contém a planta, que por meio de repetidas existências em corpos terrestres de qualidade gradualmente melhor, as possibilidades latentes convertem-se lentamente em poderes dinâmicos. Que ninguém se perde nesse processo, mas que toda a humanidade alcançará, por fim, a meta da perfeição e a união novamente com Deus. Consideremos agora a doutrina do renascimento, que postula um processo de lento desenvolvimento, efetuado persistentemente por meio de repetidos renascimentos e em formas de crescente eficiência. Por intermédio destas formas, tempo virá em que todos alcançarão o cume do esplendor espiritual, presentemente a nós inconcebível. Nada há nessa teoria que seja irrazoável ou difícil de aceitar. Olhando ao redor, vemos por toda parte o esforço lento e perseverante na natureza para atingir a perfeição. Não vemos nenhum processo súbito de criação ou mesmo de destruição, tal como postula o teólogo. Mas nós vemos isto, sim, evolução. Evolução é a história do progresso do espírito no tempo. Por toda parte, observando os variados fenômenos do universo, vemos que o caminho da evolução é uma espiral. Cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo funde-se com o seguinte. E como as espirais são contínuas, cada ciclo é o produto melhorado do precedente e o criador de estados sucessivos de maior desenvolvimento. A linha reta não é mais que a extensão de um ponto. Tem apenas uma dimensão no espaço. A teoria materialista e a teológica seriam semelhantes a essa linha. O materialista diz que a linha da vida parte do nascimento e, para ser coerente, termina na hora da morte. O teólogo começa a sua linha com a criação da alma pouco antes do nascimento. Depois da morte, a alma vive indefinidamente, mas seu destino foi determinado de modo irremediável pelos próprios atos no curto período de uns tantos anos. Não pode voltar atrás para corrigir os erros. A linha seguinte, sempre reta, implica numa experiência irrisória
e em nenhuma elevação da alma após a morte. O progresso natural não segue uma linha reta, conforme está implícito nessas duas teorias, nem mesmo segue um caminho circular, o que significaria uma infinidade de voltas nas mesmas experiências e o emprego de apenas duas dimensões do espaço. Todas as coisas se movem em ciclos progressivos, para que possam aproveitar plenamente todas as oportunidades de progresso oferecidas pelo universo de 3 dimensões. É, pois, necessário à vida em evolução tomar o caminho de 3 dimensões, a espiral que segue continuamente para frente e para cima. Quer na modesta plantinha de nosso jardim, quer na gigantesca sequoia da Califórnia, com troncos de 9 metros de diâmetro, sempre notamos a mesma coisa. Cada ramo, talo ou folha brota segundo uma espiral simples ou dupla, ou em pares opostos, que se equilibram mutuamente, análogos ao fluxo-refluxo, ao dia e à noite, à vida e à morte, e às outras atividades alternativas da natureza. Examinando a abóbada celeste e observando as imensas nebulosas ígneas ou os caminhos dos sistemas solares, por toda parte vemos a espiral. Na primavera, a Terra sacode seu branco manto e desperta do período de descanso, seu sono invernal. Todas as atividades visam produzir vida nova por toda parte. O tempo passa, o trigo e as uvas amadurecem e são colhidos. Outra vez o verão ativo se desvanece no silêncio e na inatividade do inverno. E, novamente, o manto branco da neve envolve a terra. Seu sono, porém, não é eterno. Despertará de novo ao canto da nova primavera, que marcará para ela um pouco mais de progresso no caminho do tempo. Assim acontece com o sol. Levanta-se todas as manhãs, mas a cada dia progride em sua jornada anual. Por toda parte encontra-se a espiral, para frente, para cima, para frente, sempre. Será possível que essa lei tão universal em todos os outros reinos não seja também na vida do ser humano? Deverá a terra despertar a cada ano do seu sono invernal? Deverão a árvore e a flor viverem de novo e somente o ser humano morrer? Não é possível. A mesma lei que desperta a vida na planta para que cresça outra vez, traz o ser humano de volta para adquirir novas experiências e avançar ainda mais para a meta da perfeição. Portanto, a teoria do renascimento, que ensina a necessidade de repetidas incorporações em veículos de crescente perfeição, está em perfeito acordo com a evolução e com os fenômenos da natureza, o que não ocorre com as outras duas teorias. Bom, uma vez a gente relido o texto e contextualizado o assunto, o primeiro termo que vamos estudar hoje, e fornecer informações que ajudam a compreender o seu significado, o seu teórico segundo Francisco da Cruz, é simplesmente espirais, grandes espirais, que lemos em algumas partes do texto, por exemplo, aqui. O caminho da evolução é uma espiral. Cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo funde-se com o seguinte, e como as espirais são contínuas. Aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que o caminho de evolução que Deus criou e pelo qual estamos percorrendo, seja consciente ou inconscientemente, é sempre uma espiral, para frente, para cima, continuamente. Isso ocorre de forma que cada volta da espiral é um ciclo, e cada ciclo submerge no próximo, ou seja, cada ciclo é o produto melhorado do ciclo precedente e o criador de estados de maior desenvolvimento, de modo que estamos continuamente aprendendo, assimilando, incorporando e praticando. Ainda que a velocidade com que executamos cada uma dessas fases varia de pessoa para pessoa. Ou seja, daqui é que resultam os pioneiros
os avançados e os atrasados nesse esquema de evolução. É interessante notar que a causa de termos pioneiros, avançados ou atrasados nesse esquema de evolução não é a espiral dentro da espiral, mas é a predisposição da pessoa ou do ser humano em se engajar ou não no caminho da evolução. É que senão as pessoas vão pensar, tá legal, eu sou atrasado porque a espiral dentro das espirais eu não consigo, eu só consigo numa linha reta. É aquela bela justificativa, né? Mas é uma desculpa. É uma desculpa. Isso é muito importante notar que as espirais é a melhor maneira para a gente conseguir atender esses conceitos de aprender, assimilar, incorporar e praticar. Então, a gente está aprendendo e assimilando, praticando e aprendendo aqui quando está renascido e assimilando e incorporando quando está nas nossas vidas celestiais, né? O ideal é que nós façamos esses 4 verbos, tanto estando aqui renascido como estando na vida celeste. Mas como na vida celeste muitos de nós percorrem de maneira inconsciente, a gente acaba fazendo essa divisão para conseguir aprender as coisas que tem que se aprender, né? Você falou que é dos seres humanos, mas os atrasados, os pioneiros, os adiantados existem também entre os animais, entre os vegetais e entre os minerais. Sim, porque a evolução de qualquer ser nesse período terrestre é espirais. Isso. É que conscientemente o único que poderia se justificar nesse sentido é o ser humano, né? Porque os outros são dirigidos por espíritos grupos. Né? Sim. Mas em todos eles existem pioneiros, atrasados, adiantados. Vamos mostrar que o livre-arbítrio é uma coisa que está acima de qualquer outra decisão ou superioridade de qualquer ser. Se eu não quero, reino, né? Se eu não quero, não faço, não há quem faça eu fazer. Entendeu? Isso. Isso é interessante. Continuando nesse termo, se praticarmos com afinco o exercício esotérico Rosa Cruz de observação e o exercício esotérico Rosa Cruz de discernimento, facilmente nós podemos concluir que por toda a parte vemos a espiral evolutiva. Ou seja, sempre estamos percebendo o esforço da natureza para atingir a perfeição. E sempre, isso é importante até para testar nossa paciência, tá? De forma lenta, mas perseverante, certo? A gente fala que o tempo de Deus não tem nada a ver com o tempo do ser humano, justamente por isso, né? A paciência é fantástica nesse sentido. A certeza de que tudo vai acabar bem, e se não acabou bem porque ainda não terminou, é um belo mantra para a gente fazer para parar um pouco dessas nossas discrepâncias de querer que as coisas aconteçam no momento que não deva acontecer. Né? Exatamente. Na astrologia Rosa Cruz, quando você estuda a parte mais avançada da astrologia, você entender o seu futuro, ou o futuro daquilo que você está vendo, você começa a entender como que essa parte lenta, mas perseverante é importante. As coisas acontecem quando devem acontecer. Se não aconteceu, é porque não é para acontecer. E todas as vezes, naquele momento. Mas pode vir a acontecer. Exatamente. E toda vez que você acha que você é o bambambam e tenta fazer a coisa acontecer, 100% dá errado. Tá? Tem vários filmes que exploram essa coisa. O Efeito Borboleta, por exemplo, é um deles, que é muito interessante nesse sentido. Né? E você tentar... Por que tem que ser? Tem que ser lento por causa da nossa incompetência em assimilar as coisas. Entendeu? Porque a taxa de vibração aqui na região do físico é muito baixa. A aprendizagem nossa, se fosse feita numa escola, no mundo do desejo, no pensamento, ia ser muito mais rápido. Nossa. Só que a nossa incompetência não deixa acontecer isso. Haja visto que a nossa mente, nem um corpo é um veículo. Né? Ou seja, o principal veículo que faz com que eu consiga obter as coisas que eu aprendi do mundo do pensamento, desejo e do mundo físico, para ser incorporado como conhecimento mesmo em mim, no meu ser, através do meu tríplice espírito, é muito lento. Por causa que o veículo que eu tenho é apenas uma nuvem. Não é um corpo mental, é uma mente. Entendeu? Então, por isso que essa lentidão e a perseverança é importante, até para a gente conseguir assimilar. Tanto é que quando você chega numa iniciação, a primeira iniciação, esse conhecimento, ele é... Você está com uma taxa de conhecimento assim.
A hora que chega na iniciação, ela faz assim. Exponencial. Exponencial. Entendeu? Isso é importante. Por isso que o Max Sennel fala, né, no conceito que a cada iniciação você abre o espaço para participar de reuniões e, portanto, missões em várias partes dos mundos, né? Não fica mais no mundo, na região. Você ser cidadão de 2 mundos. Fica no mundo do desejo e no mundo do pensamento. Então, assim, às vezes é uma coisa que você demora uma vida inteira para você aprender, lá você vem um segundinho você já... Milésimo de segundo, né? E aí você fala assim, eu aprendi tudo errado, cara. Se a gente pudesse dar uns pulinhos lá de vez em quando que demonstra, gente, que o problema não está no esquema, no caminho, na obra e nada. Não está em nós. Nós temos que desenvolver o veículo para isso. Nós é que temos que desenvolver. Não é as coisas estarem... As coisas estão desenvolvidas, tudo lá, está tudo pronto. Só que a gente tem que desenvolver. E a dificuldade de desenvolver é porque nós temos livre-arbítrio. Eu faço quando eu quero. Tá bom, então você não quer, você não tem. Aí depois lá na frente fala assim, pô, mas eu não consigo aprender nada. Cara, você não quer aprender nada, você não quer desenvolver. Mas agora eu quero desenvolver. Não, agora vai demorar. Certo? É o que o Max Sennel fala, né? Um cara tocar um instrumento, ele demora 2, 3, 4 anos. Aí a pessoa chega numa escola da Fernanda Rosa Cruz e no outro dia já quer ser iniciado. Quantas e quantas mensagens que a gente recebe dizendo, sim, cara, quanto custa para ser iniciado? Quando eu vou ser iniciado? Eu quero entrar na Ordem Rosa Cruz. Aí você olha assim e fala, pô... Cara, direto isso. Tipo assim, a pessoa ela não sabe o que está pedindo, né? Ela nem sabe o que está pedindo. Porque como ela não conhece, ela pode pedir um absurdo. Aí quando você chega a pessoa assim, olha, aqui é o seguinte, que tem um caminho, tem um processo, é uma coisa segura, né? É uma coisa que se você for ter persistência e disciplina, você chega lá. A pessoa não quer, porque ela quer cortar a volta. E aí o que o Max Sennel fala, né? Muitas dessas cortadas de volta dá um prejuízo muito grande na pessoa, né? Porque o objetivo, por exemplo, para você, a primeira coisa que tem que fazer é você saber separar os éteres inferiores e superiores. Você separando os éteres superiores e inferiores, você começa a criar espaço para o seu corpo-alma de maneira consciente. E tem técnica para fazer isso. Como tem técnica para fazer diferente. Você separa, você põe um éter químico aqui embaixo e bota éter de vida, éter luminoso e eleitor para cima. Ou você põe éter químico de vida e luminoso para baixo e eleitor para cima. O que acontece? Debilidades mentais, loucura, morte e outras coisas que o Max Sennel fala, porque o processo é claro. Agora, para se dividir dessa maneira, ter inferiores para baixo e superiores para cima, exige disposição, vontade e principalmente servir. Ou seja, o conhecimento não pode ficar para você, o conhecimento você tem que passar para frente. E que a grande maioria das pessoas não querem. Não querem por quê? Porque, primeiro, é no trabalho, segundo, que muitos, obviamente, têm interesse em ter um conhecimento para ganhar dinheiro. Porque por isso que tem muita gente, da própria Rosa Cruz, inclusive, que entra na Rosa Cruz e depois sai fazendo livros aí. Sim. Livros. E outras pessoas também que escrevem lá pra gente, mesmo tendo lido lá no nosso site, que primeiro é o preliminar, depois, né, filosofia, bíblica, astrologia e tal, tem tudo um processo, né? Eles insistem que querem já pular, só querem fazer astrologia. Mesmo você falando da astrologia, mas é espiritual, não é essa aí que você está acostumado. Tudo isso surge da ilusão de que agora eu descobri o paraíso, então agora eu quero entrar no paraíso. Cara, mas para você entrar no paraíso, você tem que ter a roupa para o paraíso. Você não vai entrar não é o paraíso do peladão, entendeu? Tipo assim, eu não preciso de roupa, né? O paraíso é todo mundo pelado, então eu tive a minha roupa, eu tô, não, paraíso é de roupa. Né? Essa roupa chama-se corpo-alma. E o técnica para desenvolvê-lo está aqui, está assim. Aí a pessoa entra aqui, não dá, né? Aí tá bom, então você vai fazer o curso preliminar de filosofia, responde as 12 perguntas e já passa para o 2º grau, que a gente não chegou lá. Aí o cara fala assim, mas que pergunta mais besta. Aí, pergunta besta, a pessoa não sabe responder. Quando não pede o curso inteiro, né? Às vezes pede para fazer as duas. Mas não sabe responder. Não sabe responder, se perde nas respostas. Se perde nas respostas. Faz umas respostas, pergunta uma coisa assim, o que tipo assim, de quais os éteres compõem o corpo vital? A resposta é simples. Éter químico, éter de vida, éter luminoso, éter eleitor. A pessoa faz uma resposta de 10, 20, 30 linhas. Explicando. O que significa isso? Significa que dentro da pessoa tem uma confusão mental e espiritual.
Porque se ela não consegue entender a pergunta e se tentar a resposta, o problema está dentro dela, não está no livro, está dentro dela, né? Aí, por que está dentro dela? Porque eu não tive interpretação de texto na escola. Mentira. É porque você está confuso dentro de você. Então, você não consegue. Então, aquelas respostas tão simples do curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz tornam um pesadelo para a pessoa. Como a pessoa é muito orgulhosa, ela não vai admitir isso. O que ela faz? Ela desiste do curso. E vai procurar o curso em outros lugares. Entendeu? Quer dizer, de qualquer maneira, ela não desenvolve o corpo-alma. E a coisa é tão bem feita na Fraternidade Rosa Cruz, que se você não desenvolve o corpo, se você não se predispõe a desenvolver o corpo-alma, você não chega, não tem acesso a lições mais profundas, que são as lições não escritas. Certo? As lições não escritas são as mais profundas. Você não tem acesso, porque elas não são escritas. Você vai achar onde? Aonde você vai achar? Vai achar num probacionista que acha lá que vai escrever tudo. Tal. Quantos já tentaram? Não tem como explicar, né? Não tem como. Tanto não tem como que o Max Endel deixa claro isso no conceito Rosa Cruz. Olha, conforme você vai caminhando, trilhando o caminho lá de preparação da Sessão Rosa Cruz, tem certas coisas que vão ser faladas para você que você não pode falar nem para sua esposa, para o seu marido. A hora que você falou, você perdeu o conhecimento. Porque ela é sutil, é feita só para você, sabe? Tipo assim, ela é moldada para você, ó. Isso aqui cabe certinho em você, ó. Mas é para você. Para o outro já é diferente. Para outra pessoa já é de forma assim. Para outra é de forma assim. Então, se você pegar o que é feito para você e passar para outra pessoa, ela desfalece. E quem perde é você, porque você perdeu o conhecimento. Aí eu brinco sempre, você ficou com uma marquinha lá. Meu irmão Mauro, você põe uma marquinha. 3 marquinhas tá fora, tá? Entendeu? Então, essa sutilidade, essa profundidade que você não consegue passar nem em palestras, nem em livros, é aquele negócio, é verdade provável que se você se desenvolver, vai ser provada para você. Para você. Não tem ninguém que prove para você. Você que tem que ser provado para você. Entendeu? Então, mas então é uma questão de fé? Lógico que é uma questão de fé. Ué, a fé é o misticismo. O caminho de desenvolvimento é místico, não é mais ocultista. Quem falou isso foi o Cristo. O Cristo já disse lá atrás. Tanto é que você consegue... Como é que você consegue o desenvolvimento espiritual na Rosa Cruz? Está por meio do coração. Não é por meio da mente, porque a mente nossa ela está contaminada pelo desejo. Então você não consegue se desarraigar. Agora, pelo coração você consegue. Tem lá, não tem um negócio, vamos estudar, chamado Coração Anomalia? Sim. Ele está falando justamente isso. Entendeu? Então, tem que ser místico. Para ser místico tem que ser fé. Mas não é uma fé dogmática, não é uma fé cega. É uma fé, como o São Paulo fala, racional. Olha a diferença. É uma fé não é uma fé intelectual, é uma fé racional. Ou seja, é uma fé que a razão vai ser provada. Que é a verdade provável para a verdade provada. Entendeu? Bacana isso, é muito bacana. É bonito até falar, mas é mais bacana. Aqueles artigos do Preuss, você vê uma coisa, você acaba tendo que desenvolver a capacidade de síntese. Você lê, estuda, pensa, vivencia e consegue escrever uma frase que significa tudo aquilo, né? É isso mesmo. O poder de síntese do estudante Rosa Cruz, ele é fundamental para caminhar. Se não tiver o poder de síntese, ele não caminha. Você dá aquelas respostas em 2 páginas. Não caminha. Ele se perde. Vai correr atrás do rabo, vai se perder. Aí a gente conhece várias pessoas assim, que aí a pessoa discursa, nossa, o cara fala de uma maneira que você... Nossa, esse cara fala bacana. Que linda palestra. Acabou a palestra, assim, que ele falou mesmo? Você sabe? Resume pra mim o que ele falou. Não sei, é muito complicado, eu não entendi direito. Não é que ele não entendeu direito, é que o cara não falou nada. Falou para público, falou para qualquer coisa, mas não falou pro coração da outra. Entendeu? O coração da outra, assim, o que ele falou? Olha, ele falou uma coisa maravilhosa. Ele falou sobre fraternidade que tocou em mim. A fraternidade que ele falou tocou em mim. Eu me vi nisso. Ótimo. Esse cara é bom. Agora, outros caras que você olha lá, que o cara fala lá um monte de palavras que normalmente... Por isso que o Max Endel fala, eu tentei repetir a mesma palavra em todos os contextos, para facilitar. Porque já é difícil você falar de assuntos espirituais da região química, já é difícil. Se você rebusca ou não é sintético, prato cheio para
para boteco, né? Boteco lá você fala lá. Boteco, não, e mesmo assim a gente vê que é difícil, né? Porque a gente, cada vez que estuda o conceito, assim, começa de novo e vai, né? A gente vê que fala, puxa vida, mas eu não tinha atentado para isso aqui. E agora a gente tem recebido lá, que a gente recebe no e-mail ou no meu celular, né? As pessoas agradecendo a gente colocar as terminologias, porque é difícil. Ajuda. E ajuda bastante. Você, né, destrinchar uma terminologia ou outra, assim, né? Ajuda bastante. Com isso você faz o mugir da sabedoria. Ah, isso aqui quer dizer isso? Exatamente. Então, vamos lá. Uma outra coisa interessante é que, se vocês observarem bem, ou seja, se usar o exercício esotérico de observação e o discernimento, olhar em sua volta, você vai ver que está tudo acontecendo sempre em ciclos alternantes. Dia, noite, verão, outono, inverno, primavera, sempre é ciclos alternantes. E isso é muito importante porque você olha à sua volta, você consegue perceber isso. Agora, olhe para você. A sua vida também é ciclo alternante. Se você observar bem, a sua vida sempre vai ter altos e baixos. Sempre. E ninguém, não existe, é impossível você ter uma vida que seja só alto ou uma vida que seja só baixo. Tá? Não existe isso. É sempre altos e baixos. Alguns são muito altos, outros são muito baixos, mas são sempre altos e baixos. Entendeu? Porque faz parte da aprendizagem, ciclos alternantes. E isso leva, inclusive, àquela característica muito interessante do purgatório. O purgatório não é um sofrimento 100%. É um sofrimento para o sofrimento. Sofrimento para o sofrimento. Por quê? Qual o objetivo? Para ficar mais forte a consciência. Por quê? É igual a gente. Você tem uma dorzinha aqui, e essa dorzinha insuportável, você não vai procurar um médico. Você vai manter essa dorzinha aqui o resto da sua vida. Você vai procurar o médico quando a dor começar a ficar intensa. Aí você vai atrás do médico. Ou seja, eu vou atrás da solução, tentar a solução, descobrir o que aconteceu aqui. Né? Então você não aprendeu com aquela dor. Né? Você vai aprender com o médico. Aí ele vai remediar e você vai ver o que você fez. É a mesma coisa. Então é tudo ciclo alternante. Nossa vida inteira. Dormir, acordar, chorar, rir, né? E ter felicidade, não ter felicidade. Ter dinheiro, não ter dinheiro. É alternante. Ter dinheiro, não ter dinheiro. Né? É que o que a gente faz, que é ensinado na Rosa Cruz, é que o alto não precisa ser tão alto. E o baixo também não precisa ser tão baixo. Então, você não é você, quando estiver no alto, né? Você está no alto, você não quer nem saber, se joga, prazer, arrebenta tudo, quebra a banca, né? Aí quando você desce no baixo, você vai descer tão baixo que chega aqui você está tomando tarja preta, certo? Ai, estou em depressão. Aí você vai olhar e fala, você estava no alto lá, estava lá viajando em cruzeiro, cruzando o mundo, e não sei o quê, e viaja para lá, e viaja para cá, e não está nem aí com a parte espiritual, isso aqui, e agora? Agora estou vendo aqui, você está indo na igreja católica, na igreja protestante, candomblé, umbanda, pai de santo, xamã, você vai em todos os lugares quando você está lá embaixo, né? Então, não, equilíbrio. O fato de você saber que é alternante faz com que é o seguinte, eu estou no alto, mas vou ser igual às formigas. Não vou ser igual às cigarras. Eu estou no alto, mas eu vou reservar, né? Eu não vou me jogar. Eu posso, obviamente, viajar, eu posso muito bem trabalhar, né? Mas eu não vou me jogar. Eu vou me reservar. Eu não vou gastar os meus talentos à toa, eu vou administrá-los. Eu não preciso ser muquirana, mão de vaca, avarento, etc e tal, mas também não vou ser mão solta só porque agora estou ganhando dinheiro, né? Porque eu sei que vai vir a vaca magra, vai vir a parte. Agora, quando vier, se eu estiver muito bem, então eu venho, eu não caio aqui, eu caio aqui. Com pouco sofrimento, eu aprendo a lição no baixo, certo? E com pouco prazer, eu aprendo a lição no alto. Então, o meu alto e baixo será menor do que o outro que fica, né? Tá no céu, tá no inferno, tá no céu, tá no inferno, tá no céu, tá no inferno. Não é assim? É aquela coisa de não se apegar, né? Não se apegar. Não se apegar. Gente, eu acho que realmente a coisa mais bonita de tudo que a gente aprende é estudar o nosso esquema de evolução, né? Ele é maravilhoso, é inigualável, é um negócio assim. No entanto, a gente vê
como nisso tudo realmente Deus é Deus, né? Porque você tem até liberdade, você vem, nasceu aqui, adquiriu suas experiências, tal, quando você vai lá, pelo que nós estudamos, chegou, você resolve que você não vai entrar no purgatório. Você pode não entrar no purgatório. Pode. Você decide que você não vai evoluir mais. Pode. Isso é bom. Mas é livre-arbítrio. É. Só que as consequências você nem sabe quais são. Agora você sabe. Você está na rapaziada, você sabe. Mas você pode, livre-arbítrio. Porque é automático, né? Se você já fizer exame, é automático, é para todo mundo igual, Mas se você não quer agora, não vou. Interessante. Você não vai, você fica pegado à terra mais tempo, tá, isso, aquilo, e você vai atrasar. Atrasa a evolução. Você vê a sabedoria, você vê a sabedoria divina. A sabedoria divina é importante. Né? E por que ela faz isso? Porque a única maneira de quando você chegar lá e ser criador, você saber as dificuldades. E saber os efeitos. Porque você vai precisar ensinar outras ondas de vida que vão estar abaixo de você. Mesma coisa aconteceu com os anjos, com os arcanjos, com os senhores da mente, entendeu? Muitas coisas que eles fazem com a gente é porque eles têm que passar a pendenga, né? Pensa que perrengue só passa ser humano. Os anjos não são perfeitos, os arcanjos não são perfeitos, os senhores da mente também não são perfeitos. Entendeu? Ele tem suas dificuldades. Os senhores da chama também devem ter passado um pouco de água nossa. Todos passam, entendeu? Por isso que eles são aptos a ensinar. Né? São aptos a ensinar por isso. Porque passaram, né? Traduzindo, quanto mais você viver na ignorância, mais vai ser altos e baixos. E você vai ficar no trampolim. Se você vai... trampolim é Gangorra. Trampolim, uma hora você cai do trampolim. É uma gangorra, né? Conforme você vai evoluindo no entendimento, teoricamente... Aí você fala assim, mas se não vai ter fim? Vai ter fim. O conceito explica direitinho. Até a quinta revolução, até o final da quarta revolução, início da revolução, você pode continuar assim. A partir da quinta revolução, os que não continuarem assim, eles são retirados. Quando sombrio da lua. Nossa, vai ter gente para dar pau lá. Entendeu? Porque chega num certo ponto em que, para continuar, tem que arrastar. E aí chega um certo ponto que não é... Foi por isso que nós saímos do Sol. Né? Exatamente. Foi por isso que saímos do Sol. Foi por isso que muitos irmãos e irmãs foram quando sobriam da Lua hoje. O próximo termo, que depois eu vou correlacionar com esse, é um termo importantíssimo, pois muita gente entende esse termo de maneira muito simplificada, né? Muito simplista. Não entende direito esse termo. Né? Muitas vezes misturando, inclusive, a sua definição com as divinas de outros movimentos espiritualistas. Na filosofia Rosa Cruz, teoria do renascimento vamos dizer, não falando que é totalmente diferente, mas é muito diferente de outras escolas espiritualistas. Ela é muito mais um processo e muito mais voltado ao esquema de evolução do que propriamente esse negócio de você falar, tá bom, eu acredito no renascimento, a gente vai e volta. Não é vai e volta, não é isso, vai e volta, entendeu? É mais do que vai e volta, né? Você tem umas particularidades que algumas delas eu vou mostrar aqui para a gente deixar bem claro essa terminologia. Primeiro, nós estamos falando da teoria do renascimento, né? Que lemos de algumas partes, mas essas partes é aqui, a teoria do renascimento, que ensina a necessidade de repetir incorporações em veículos de crescente perfeição, necessidade de repetidas incorporações em veículos de crescente perfeição. Então, faça o que você faça. Os veículos que você tem hoje são melhores do que do seu veículo da última do renascimento. Pode ser mais melhores ou menos melhores, mas são melhores. Entendeu? Não tem como. Se você está para e passo com a evolução, não tem como os seus veículos desse renascimento serem piores do que o renascimento do outro lado. Entendeu? Por quê? Porque, como o Max Endel fala, né? Nem todo mundo é tão mal que não tem alguma coisa de bom, nem todo mundo é tão bom que não tem alguma coisa de mal. Certo? Então, isso que garante essa crescente perfeição dos três renascimentos, né? E está em perfeito acordo com a evolução e com os fenômenos da natureza. Isso é outra coisa interessante. A teoria do renascimento e da cruz, ela está em acordo com o esquema, o caminho e a obra de evolução. E está em acordo com tudo que acontece na natureza, porque a natureza é Deus em manifestação. Então, ela está em acordo com Deus. Então, não é um processo inventado por um ser, né, da estrela Sirius,
que fala que você vem para cá e depois, se você for muito bem, você vai ficar lá na esteira Sirius, depois você desce para cá, aí vem como avatar, porque aí você vem para cá e você tem condições de falar com as pessoas de esteira Sirius, não sei o quê. Nada disso, tá? Não tem essas voadas não, certo? Não na Rosa Cruz, né? Então, sempre a gente, nesse desenho aqui, que explica um pouquinho os ciclos de vidas e mortes, entendemos aqui uma coisa muito interessante. Então, essa figura tem muitos detalhes, vamos explorar alguns detalhes, mas ela é muito interessante porque ela pode ajudar a gente tirar algumas dúvidas. Primeira coisa que vocês podem ver aqui é que nós nascemos alternativamente. Então, na manifestação de um sexo, né? Aqui na região química do mundo físico. Ora, como um ser de sexo masculino, tá aqui, ó, parte de baixo aqui. Por que sexo masculino? Você tem um objetivo único como sexo masculino, que é experimentar as lições mais fáceis de serem aprendidas pela força criadora masculina da vontade. Ora, como um ser do sexo feminino. Qual o objetivo? Experimentar as lições mais fáceis de serem aprendidas pela força criadora feminina da imaginação. Ponto final. Não existe outro motivo. Não é para você, porque numa vida é para você experimentar como é ser pai, noutra vida é para você apresentar como ser mãe. Outro motivo. Para você experimentar que não é fácil ser mãe e parir uma criança. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Nada a ver. Ou, como outras pessoas falam, não, tem que ser um homem ou uma mulher, para quando você ser homem, você ser cabeça do casal, você ser o patriarca, você ser o que impulsiona o mundo a avançar, porque a vontade masculina. Também não é isso. Nada disso, entendeu? É só para você aprender as lições das duas forças, que são forças criadoras de universo. Vontade e imaginação, cria-se universos, cria-se sistemas solares, cria-se mundos, usando vontade e imaginação. Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a vontade e imaginação dentro da gente. O que a gente tem que fazer? Exercitar na criação. Né? No atual estágio de desenvolvimento, nós estamos exercitando essas dádivas divinas de vontade e imaginação na região química do mundo físico. Focado aqui, certo? Tempo virá que nós vamos exercitar na região etérica do mundo físico. Depois no mundo desejo, depois no mundo pensamento. Agora, o único lugar que nós tivemos que se dividir em dois, ora mulher, ora homem, foi na região química do mundo físico. Por quê? Qual o motivo? Está lá no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Por que houve a necessidade do sexo? Por quê? Para procriar? Não. Procriar é consequência. Né? Construir o cérebro, né? Então, exatamente. Por quê? Porque para a gente se expressar na região química do mundo físico, a taxa de vibração é tão baixa, mas é tão baixa, que a substância química não nos permite usar as duas forças ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu tenho que, quando eu for usar a força criadora sexual para manifestar meu pensamento, eu tive que construir dois elementos, a laringe e o cérebro. Quando eu tenho que usar a minha força sexual para dar oportunidades para outros egos renascer e para eu mesmo renascer, certo? Porque a garantia do seu renascimento está nos filhos que você coloca. Sabiam disso? A garantia do seu renascimento está nos filhos que você coloca em vida. Tá? Por isso que o Marx até fala, o amor nosso é um amor egoísta, porque na realidade você procria com segundas, terceiras e quartas intenções. Aliás, N intenções, né? Você volta daqui a 1000 anos. Daqui 1000 anos. Só que eu espero que daqui 1000 anos não precise disso. Daqui 1000 anos eu vou estar na era de Aquário, e na era de Aquário não vai precisar mais ter a divisão de sexo. Certo? Importante isso, né? Então, é para isso que esse foi o motivo da gente ter que splitar. Splitar é difícil, né? De dividir a força sexual criadora para cima e para baixo. Entendeu? Esse foi o objetivo, né? Ok?
Tanto é que no mundo do desejo não existe essa divisão, nem no mundo do pensamento. As lições que eu aprendo em escolas do mundo do desejo e do mundo do pensamento não divide o classe homens para um lado, mulheres para o outro, porque não existe essa necessidade. Existe sim o mesmo ser conseguindo exercitar vontade e imaginação no mesmo corpo. Já fizemos isso. Na época polar, na época hiperbórea, nós éramos assim. Depois que houve a atividade de sexo, aqui no planeta terrestre, aqui, agora, aqui, na região química do mundo físico. Já fomos hermafroditas e bissexuais. Certo? Hermafroditas e bissexuais. Ok? Isso é uma coisa legal para ver nesse desenho, dizer, né? A gente criava outros seres através da união da imaginação e da vontade. Exatamente. Aí saía aquele... Exatamente. Como hoje faz, por exemplo, um adepto. Um adepto hoje, ele não está mais vinculado ao sexo masculino e feminino. Até um irmão leigo está, mas um adepto não está mais. Ou seja, a Fraternidade Rosa Cruz mostra o seguinte, que qualquer um de nós, graças ao Cristo que rasgou o véu do templo, qualquer um de nós tem à sua disposição, numa única vida, alcançar esse estágio de não precisar mais estar aí preso a sexo masculino e feminino. É só a gente querer, é só a gente querer. E mais, hein? O querer, isso que é importante. O querer, para chegar nesse nível, é exigido que você viva aonde você escolheu viver. Não é, eu vou ser adepto, então eu vou viajar para o Himalaia, vou viajar para os Andes, mais pertinho, né? Para os Andes aqui pertinho, vou me internar numa cabana no meio da selva amazônica. Você não vai conseguir. Você só consegue vivendo o que você escolheu viver no terceiro céu. Por isso que é importante, eu sempre falo isso daqui, por isso que é importante você não fugir. Por isso que é importante você fazer o que tem que ser feito. Não terceirizar para os outros. Por mais dinheiro que você tenha. Por mais poder que você acha que você tenha. Você fazer. Esse negócio do por que não eu, que é um título de uma das cartas dos estudantes da Marcelo, eu acho uma das cartas mais maravilhosas. Eu releio aquela carta N vezes. Nossa. Justamente para não deixar, porque nós conhecemos nós mesmos. Se deixar, a gente frouxa. A gente terceiriza, a gente não faz. Então, às vezes, parece um negócio para... Putz, caiu um negócio para fazer. Joga lá pro Luiz. Não, caiu para mim, para eu fazer. Caiu para eu fazer porque é para eu fazer. Não é para outro fazer. Né? Se não caísse para mim, caiu para o Tiago. Então, o Tiago que faz. Eu não fico olhando lá. Pô, mas se eu tivesse um gosto, será que o Tiago não quer passar para mim? Pô, se passar para mim, não é para você fazer isso. Você pode até ficar à disposição do Tiago. Se o Tiago precisa de ajuda, né? Você pode levantar a mão e falar, estou aqui, tarará. Mas, entendeu? Porque a gente tem que agir assim. A gente não age assim. A gente é cheio de fazer as coisas que a gente não quer fazer. Por exemplo, quer um exemplo claro? Um exemplo claríssimo. Viajar é muito bom. Mas você tem que viajar com objetivo. Qual é o objetivo seu de viajar? Você bota isso na sua cabeça. Qual é o objetivo seu de viajar? Eu quero conhecer o país. Isso não é objetivo. Isso é prazer mundano. Isso é prazer do mundo do desejo. É porque eu estou muito estressado. Eu tenho que descansar a minha mente. Corpo de desejos. Perguntando. Você tem que ter um objetivo para viajar. Eu já sei o meu objetivo. Vou visitar meu filho. Não é objetivo. É espírito de... Não é objetivo. Não é objetivo. É prazer. É corpo de desejos. Tem que ter um objetivo. Entendeu? Porque senão você cai na malha do corpo de desejos. Então você tem que pensar nesse sentido. Não estou dizendo que você tem que, como a sempre eu falo, não é para você matar o corpo de desejos, mas para você dominar, autocontrole. Você tem que ter objetivos. Né? Porque senão acaba, não está lá no terceiro céu, está lá no terceiro céu, 10 viagens longas, 4 viagens curtas, está lá? Você escolheu isso? 10 longas, 4 curtas. Eu já fiz 2 longas. Opa, beleza, eu tenho 8 longas ainda para fazer. Não está isso lá no terceiro céu. Mas está no seu tema que você tem disposição e facilidade para viagens curtas ou viagens longas. Ou você não tem. Mas eu não sei astrologia, Rosa Cruz. Bem feito, que não você não estudar. Se estudar, você saberia. Agora, você falar que você faz porque... Entendeu? Então, temos que dar muito cuidado com isso, né? Nesse sentido. Outra coisa interessante dessa... Tem várias coisas, mas eu vou falar só mais uma coisinha aqui. Olha que interessante. Olha, acompanhem comigo lá essa primeira
primeiro renascimento lá que vem de homem, né? Vem homem, parará, mundo físico, não sei o que, tarará, morreu. Morreu, entrou no desejo. Está vendo lá que tem homem ainda? Sim. Desejo. Está vendo lá que depois sumiu? O que eu quero dizer? O que simboliza isso na figura? A mesma coisa do lado da mulher, tá vendo? Mulher, morreu. Mundo desejo, mulher. Depois sumiu. O que significa isso? É que no mundo do desejo a gente ainda tem a mesma imagem, o mesmo... A gente se vê assim, né? Do renascimento anterior. Do último renascimento, certo? Porque a gente está passando pelo purgatório e pelo primeiro céu. Exatamente. Tanto é que se você chega lá e vai conversar com uma pessoa que está no purgatório e está no primeiro céu, você conversa, você vê a forma dela. Que é muitas igual vezes, a que é igual, mas muitas vezes não é tão igual não, porque muitas vezes se a pessoa ouviu, teve aí a bênção de ouvir um auxiliar invisível, o auxiliar invisível fala para você, fala assim, você não precisa aparecer aqui gordinha, veinha, enrugada, mancando, corcunda, toda assim. Você pode escolher o que você quiser. Aí você fala assim, é só você imaginar. Aí se você tiver uma boa imaginação e se ver lá com 17, 18 anos, você aparece com 17, se você não tiver imaginação, ferrou. Mas eu não me lembro como não era com 17, 18 anos, ferrou. Certo? Porque lembra que o Maxeno fala que a matéria do mundo desejo é plástica, você pode? Pode. Naquele livrinho legal que eu gosto de ver, que eu já li várias vezes, que é a Vida dos Mortos que Vivem, do Prince qualquer coisa lá, que, né? É muito interessante, o cara chega, ele morre, ele perdeu uma perna, né? Na morte lá, estourou a granada e pum, foi a perna. Aí ele morre, tá no mundo desejo lá, tá lá com uma perna só. Aí o auxiliar diz assim, você está com uma perna só, né? Porque eu perdi a perna lá. Olha, vamos pro purgatório e tal. Aí o cara sai mancando. Aí o auxiliar diz fala assim, você não precisa ficar assim, você pode construir outra perna. Você pode, mas como é que faz? Deseja. Olha para sua perna e vê a sua perna como é que era. Beleza, e agora? Eu posso andar? Não, você não precisa andar aqui. Aqui você desliza. Você não precisa de perna. Esse é o auxiliar. O sargento que me perguntou. É a cabeça. Tem que ir lá cuidar disso aqui com esses. Esse auxiliar invisível é o esteticista. Todo mundo bonito. Entendeu? Então é isso que simboliza ali. No mundo do desejo, ainda você está com a forma do último renascimento. Entrou no mundo do pensamento, que é no segundo para o terceiro céu, você já é uma bola, que é a forma apropriada do espírito para caminhar nesses mundos. Uma esfera luminosa. Certo? Que não tem olho, não tem boca, não tem... Então você vai olhar, você vai conversar com alguém no mundo do pensamento, cadê o seu rosto? Eu tô falando com você de costas ou de frente? Não precisa. Tá? Então não existe isso, né? Eu tô brincando, mas é importante. Tem que desfazer esse tipo. Aí não existe forma? Existe forma do pensamento. No mundo, na região concreta, pensamento forma pensamento. E na região abstrata, forma de ideia. São formas. Por isso que fala que quando vai fazer a reunião à meia-noite, fica todo mundo assim, expectando. Daqui a pouco não aparece o Christian Rosenkreuz. Os Brown é uma luz. Você sente. Você sente, todo mundo sente a presença dele. Mas você não. Vamos falar sério, né? Não é assim, você está lá esperando. Porque ele tem que chegar para começar a reunião. Aí você faz assim. Ele chegou. Não existe esse tremelique, esse formigamento. O pessoal fala isso. Ai, me veio um negócio, uma luz aqui na cabeça. Cara, você não teve lá, então. É lógico que eu tive. Não tem esse negócio de calor de cima. Calor de cima é menopausa. Um calor interno aqui. Ou andropausa, né? Ou andropausa. E também não tem o supapo na orelha. Não tem o supapo na orelha, não tem nada, não. Entendeu? É um ventinho, né? Não vem com essas frescuras lá que não existe. Viu? Mas isso é técnica de aprendizado. Isso é brincadeira que faz memorizar. Para tirar um pouco a profundidade. Porque a gente está falando aqui de vida, né? Vida nossa, né? A gente está funcionando aí. Outra coisa interessante desse desenho que eu detalhei para a gente... Lembra, isso aqui é tudo para contextualizar muito claro o que é a teoria do renascimento da filosofia Rosa Cruz, né? Outra coisa, dá para perceber, a nossa vida, né? Ela é dividida em duas vidas. Vida terrestre e vida celeste. Certo? Então, a vida terrestre corresponde a uma morte celeste. E uma vida celeste corresponde a uma morte terrestre. Isso. A diferença é que quando você está aqui na vida terrestre e vai partir, todo mundo chora.
ou a grande maioria chora, ou espero que alguém chore, porque de repente não chora, né? Mas tem muita gente que chora. Lágrimas de crocodilo, mas chora. Não é verdade? Já viu aqueles enterros que aparece aquele parente que faz 200 anos que não vê o morto, aí chega lá e começa a chorar em cima do morto? Aí você olha assim e fala assim, quem é aquele cara ali? Ah, aquele cara lá é o irmão. Eu nunca ouvi falar na minha vida. E ele tá lá, ai, fulano morreu. Né? E quando você vem aqui da vida celeste para a vida terrestre, ou seja, você morreu na vida celeste e nasceu na vida terrestre, não tem ninguém que chore lá. Certo? Aliás, batem palma. Por que batem palma? Porque você tem o privilégio de ter alguém aqui que está renascido aqui, de se sacrificar, de fazer o sacro ofício, de se sujeitar a ser seu papai e sua mamãe, que está cada vez mais difícil. Nossa. Por isso que a fila do lado é muito grande e por isso que, graças a Deus, usando o destino com a sua sabedoria, quando um irmão ou uma irmã que tem a maior dificuldade do mundo, que mora lá numa lona, num barraco de lona, né? Tem 5, 6, 10, 15 filhos. E dá conta, hein? E dá conta. E sai do outro lado. Certo? Enquanto que o outro aqui que mora em apartamentos gigantes, não sei o que, não quer ter filho. A última que eu vi, saiu ontem no jornal, é que tem uma fulana lá que não quer ter filho porque não quer expor o seu filho às mudanças climáticas. Oh, meu Deus. Ignorante. Essa foi a pior que eu... Estou esperando o iPhone 20. Então, por isso que tem bastante alegria quando você parte do mundo celeste para o mundo da vida celeste para a vida terrestre. Outra coisa interessante que fica até claro na figura é que a vida terrestre, gente, ela está ali, né? Em torno dos seus 77 anos de expectativa, né? Certo? E a vida celeste em torno de 1000 anos. Onde você vive mais? Isso aqui é uma pequena passagem. Você vive mais na vida celeste e na vida terrestre. Então, por que você se apega tanto à vida terrestre? É melhor aprender a viver lá. Sem dúvida. E aqui, sabendo que aqui é apenas uma passagem, ter essa vida leve, voltada para a parte espiritual. Sim. Porque se você vive muito mais do lado de lá, você tem que estar sempre mais pronto para viver do lado de lá do que do lado de cá. Certo? Então você tem que aprender muita coisa aqui na vida terrestre para poder aproveitar bem a vida celeste. E como é que você faz? Mas o que eu tenho que fazer? Ué, a Fraternidade da Cruz existe justamente para ensinar o que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer aqui para ter uma vida celeste muito mais ativa lá? Nós já vimos aqui em lições aqui que tem irmãos e irmãs que têm uma vida celeste extremamente prejudicada, né? A pessoa passa inconsciente. E pior, o fato dela passar inconsciente não quer dizer que ela vai abreviar a vida celeste. É uma vida inconsciente durante 1000 anos. Né? Aí ela nasce com os corpos só um pouquinho melhor do que a do anterior. Mas um pouquinho é tão pouquinho, mas tão pouquinho que parece que é pior. Porque se ela não trabalhou, ela não tem como ganhar, né? Entendeu? Então, a vida terrestre nossa, ela tem que ser baseada no seguinte: eu estou aqui para cumprir o que eu prometi a mim mesmo no terceiro céu. Ponto final, o resto que se dane. Entendeu? Eu não preciso mostrar aqui o poderoso, a poderosa, o famoso, a famosa, o que tem muito dinheiro, o que não sei. Não tem que fazer nada disso. Eu tenho que fazer o seguinte: o que foi que eu prometi para mim mesmo no terceiro céu? O que eu prometi? Não sei. Vou procurar saber. Vou procurar saber. Por favor, você levanta o tema para mim. Você levanta o tema para mim? A gente tem que procurar saber. Isso é fugir. Mas tem um jeito de eu saber? Tem. Você tem duas maneiras de saber. Ou você se tornar clarividente voluntário, e aí você vai lá e lê na natureza. Ou então você usar a muleta. Qual é a muleta que a Fraternidade Rosa Cruz chama? É a astrologia Rosa Cruz. O próprio Max Endel falou: olha, a astrologia é uma muleta, mas é uma muleta maravilhosa, se souber usar. Astrologia Rosa Cruz. Então, em cima dela, você descobre que você... Então, você descobre, gente, que tem técnicas na Astrologia Rosa Cruz que, se você virar o seu tema de uma maneira que você sabe, você está vendo o seu último renascimento. Certo? Você consegue ver o passado seu, você consegue ver o que você prometeu lá e depois, com progressão em trânsito, você vê o futuro. Mas se a maioria dos estudantes Rosa Cruz de astrologia nem o presente consegue ver, né? Porque, veja bem, uma pessoa que chega e fala assim: eu estou enfrentando um problema de relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido. Mas é porque ele tem Saturno na sétima casa e eu tenho Saturno na quarta casa.
Então, o fato de eu ter Saturno na quarta casa e o meu cônjuge ter Saturno na sétima casa, é por isso que eu estou enfrentando o problema com ele. O problema é de Saturno. É o Saturno que está lá e está aqui. Terceirizou. O problema não sou eu. O problema não fui eu que escolhi lá atrás, lá no terceiro céu, um relacionamento próximo com o irmão ou com a irmã, que eu tenho que saber como resolver, como resolver esse impasse de maneira que acabe em amor para mim, mesmo que ele não queira. E eu tenho que saber também que se chegar num certo nível em que o relacionamento se tornou extremamente tóxico, cada um para o seu lado. Isso. Separando o que se conquistou até então. Não é separando, cada um do seu lado, eu saio sem nada, eu saio com tudo. Não, graças a Deus nós temos leis que mostram, não, deu errado, ó. Aqui é para você, aqui é para mim, continuaremos amigos, certo? E não falar que é Saturno lá, Saturno cá, isso é ridículo. Isso é terceirizar, né? Isso não é estudante Rosa Cruz. Para começo de conversa, não é estudante Rosa Cruz. Astúcia. Tá? E astúcia. Então, usar uma astrologia Rosa Cruz para fazer isso é melhor não usar, né? Não sabe o que está provocando. Não, e ainda falou que é probacionista, e que probacionista tem muitas provas mesmo. Eu falei, bom, então melhor eu não falar mais nada. Pior ainda, usou um grau, que é o grau que movimenta a frente Rosa Cruz, para justificar. É ridículo. Não caia nessa armadilha. Gente, não caia nessa tentação. Não caia nessa tentação. Ela resumiu duas coisas. Por que não caia nessa tentação? Porque é mentira. Tá? A astrologia Rosa Cruz não é isso. E probacionismo também não é isso. Né? Nem responde. Gente, é só olhar o que eu escolhi lá. As pessoas com quem eu estou conversando hoje, estou relacionando hoje, eu escolhi no terceiro céu. E eu escolhi todas para terminar com amor. Todas. Terminar do meu lado. Se o outro lado não quer terminar com amor, o problema é dele, do lado de lá. Mas o meu lado vai terminar com amor. Ah, como é que eu termino com amor? Não tendo ódio, não tendo raiva, fazendo oração, né? Não preciso conviver. Aliás, não tenho necessidade nenhuma de conviver. Mas eu tenho que ter esses sentimentos muito fortes e sinceros dentro de mim. E só dentro de mim. Não preciso ter nada para os outros. Isso é outra coisa errada também, né? Ok? Então, isso é uma coisa legal para a gente ver nessa lição, né? A questão de você viver muito mais do lado de lá do que do lado de cá e, portanto, dá muito mais importância do lado de lá estando do lado de cá, do que focando aqui, ou, como as outras pessoas falam, né? Ah, só quando chegar lá que eu vou pensar no que eu vou fazer, né? Ainda não. Outra coisa legal, outro detalhe também, é aqui nessa figura, é mostrar o que a gente faz, em que lugar nós habitamos, né? Então, quando a gente está na vida celeste, a gente habita o purgatório, que está nas 3 regiões inferiores do mundo do desejo, habitamos também o primeiro céu depois, que está nas 3 regiões superiores do mundo do desejo. Depois, se tudo certinho, a gente vai para o segundo céu, que está na região concreta do mundo do pensamento, e depois vamos lá para o maravilhoso terceiro céu, né, onde nós estamos todos desnudos, somos egos, né, com tríplice espírito a toda a carga, que se localiza na região abstrata do mundo do pensamento. Mas um detalhe que é interessante a gente mostrar é que a questão da forma continua. Porque vocês lembram que nós estamos num período terrestre e no período terrestre a gente evolui através das formas. Então sempre é forma. Forma pensamento, forma de desejo, forma etérica e forma química, né? Aí outros detalhes a gente pode explorar, mas não é melhor, não dá tempo. A outra coisa interessante que eu quero ressaltar é a forte correlação positiva que existe entre a teoria do renascimento e as espirais dentro das espirais. Então a gente vai ver agora o que ocorre observando toda a natureza à nossa volta. Primeiro, ocorre com cada um de nós, sempre. Para frente, para cima, continuamente. Então as espirais e as espirais ocorrem dentro de nós também. Não é uma coisa que acontece fora da gente, ocorre dentro de nós. Ou seja, também estamos aqui sendo regidos sob a lei dos ciclos alternantes, né? Dia e noite, alegria e tristeza, saúde e doença, vida e morte, bom humor, mau humor, doentes são, todas essas coisas acontecem dentro da gente, né? Então isso é uma coisa importante a gente notar também. É o macro e o micro. Exatamente. Novo, velho. Não existe novo, velho e novo depois novo. Existe novo e velho. Entenderam o que eu estou falando? Não. Região química do mundo físico não existe novo, velho, novo, velho, novo, velho.
existe novo a forma física, certo? Tanto é que hoje a ciência está chegando à conclusão de que terceira idade, quarta idade, melhor idade é uma coisa de dentro de você, não é uma coisa de fora de você. Quando você acha que é uma coisa de fora de você, você fica muito mais velho do que você já é. Quando você entende que é uma coisa dentro de você, você fica mais novo, com as rugas, com os pés de galinha, com os cabelos brancos, com as dificuldades de andar, com as dificuldades de escutar, com as dificuldades de ouvir. Com todas as dificuldades inerentes de um corpo denso, em que você não sabe construir perfeitamente. Você tem que ter humildade para entender isso. E que você tem que dar graças a Deus de você ainda estar aqui, mesmo com o corpo meio pendenga. Certo? E fazer de tudo para se manter nesse corpo meio pendenga, sabendo que ele vai ficar cada vez mais pendengo. Natural. E não querer recalcutrar, não é? Tem um nadador velho que chega de cadeira de roda, a mulher que está põe dentro da água e... Exato, acabou. Qual o problema? A maioria das vezes, principalmente quando é homem, tem vergonha. Quantos e quantos irmãos e irmãs aí, irmãos velhos, que não saem mais de casa? Homem, principalmente. Mulher ainda vai, mas os homens, tem muita gente que não sai de casa mais. Ai, não, eu manco. Mas qual o problema de se mancar? Vai, tá na classe e senta. Não, eu tô muito gordo. Qual o problema de estar muito gordo? Né? Então, isso é interessante a gente pensar e entender. O ciclo alternante está dentro da gente. Faz parte do renascimento, do processo de renascimento, a questão de a gente entender isso. Assim, nós vivemos aqui na região química do mundo físico com um único objetivo. Não é alcançar a felicidade. Não é chegar aos 40 ou 50 anos e ter uma excelente conta de banco em que eu não preciso mais trabalhar porque agora eu vou só me espaldar. Não é isso. O objetivo é adquirir experiências. Você vai poder adquirir experiências pelo amor ou pela dor, mas você vai adquirir experiências. Né? Certo? A vida do cristão ensina o seguinte: se sua vida está tudo certinho, tudo bonitinho, funcionando, se preocupe. Tá? Você está numa ilusão que você nem sabe qual é o tamanho da ilusão. O tom vai ser grande. Porque não é para você estar bem aqui. Aqui é para você estar sendo desafiado, sempre com experiência, sempre procurando aprender coisas novas. Sempre aprendendo coisas novas. Tem que estar estudando sempre, estudando sempre. Eu estudo todos os dias. Você nem sabe disso. Todos os dias eu estudo. Todos os dias. De domingo a domingo. Não ficar na zona de conforto. Não ficar na zona de conforto. Tem tanta coisa linda para aprender. Na filosofia Rosa Cruz, então, tem um mundo de coisa para aprender. E você fala que, não, saco de aprender, não estou com tempo de aprender. Você está fazendo o que na vida? Carlos, né? A zona de conforto que você falou, pelo que a gente estudou, faz com que na hora que você passe para os planos superiores, você tenha uma bagagem pequena, né? É verdade. Uma bagagem pequena. Ou você pode ter sofrido mais, mas você leva uma bagagem rica, aí a coisa muda. Ou uma bagaginha não vai servir para muita coisa lá. Exatamente. Então, o maior perigo da engenharia é a zona de conforto. Você sabe que vai, se você não pagar aqui, vai dar problema lá na frente. Vai pagar lá na frente. E você não sabe o que você vai pagar lá. Então a gente vive aqui para adquirir experiência. A gente morre aqui. Qual o objetivo de morrer aqui? Qual é o objetivo de a gente morrer aqui? Assimilar as experiências. Não existe outro objetivo, gente. A gente não morre aqui porque a gente cansou, a gente não morre aqui porque a gente é um estorvo, a gente não morre aqui porque ninguém me quer, ninguém me ama. A gente morre aqui porque está na hora de assimilar as experiências. Experiências que eu acumulei aqui, agora eu preciso assimilar de lá. Isso eu escolhi no terceiro céu, isso está no seu horóscopo. Esse é o bom combate. Esse é o bom combate. Exatamente o que São Paulo fala. Lembrou muito bem. Esse é o bom combate. Entendeu? Então você morre aqui para assimilar as experiências que você adquiriu aqui, né? Só isso, né? E aí você volta para aqui, você volta para cá, através de repetidos renascimentos, em corpos e veículos de crescente desenvolvimento, caminhar, ir para frente, rumo à perfeição. Por isso que cada corpo e veículo que você faz, ele é crescente em desenvolvimento. Porque o objetivo é alcançar a perfeição. Pergunta básica: quais os 3 corpos que nós temos está mais próximo à perfeição?
corpo denso. O corpo denso. O denso, que é o que a gente mais judia. No final do O que a gente mais judia, que é o denso. Por que a gente mais judia o denso? Por causa do corpo desejo. A gente mais destrói o corpo denso via desejo, porque a gente deixa o corpo vital reconstruir. Por incrível que pareça, o corpo que eu estou mais para a perfeição é o corpo que eu mais malho. Olha a ignorância nossa. Viram a ignorância nossa? Isso é bom de pensar. Pensar bem. Porque se pensar bem, você vai cuidar melhor do seu corpo. Ele vai alimentar bem. Quando você ficar doente, enfermo, porque todo mundo fica doente, enfermo, você vai se cuidar. Mas também não vai se alarmar. Não é para chegar lá, fiquei doente, vou lá e tomo um sossega-leão. Não é assim. Ah, fiquei doente, peraí, deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Né? Ah, chegou no nível de doença que eu não consigo fazer mais nada. Departamento de Cura da Fraternidade Rosa Cruz, ponto. Seja humilde e acredite, certo? Por quê? Porque os nossos irmãos e irmãs da saúde, eles são fantásticos para remediar, mas nunca será para curar. Por que a gente afirma isso na Rosa Cruz? Porque a doença tem como causa espiritual. E os nossos irmãos e irmãs da saúde trabalham com causa material. Então não tem, entendeu? Está faltando um pedaço ali, né? Entendeu? Então é importante isso. Então a gente vive aqui, a gente morre aqui e a gente volta aqui. Certo? Não tem essa de vive aqui, morre aqui e volta para a esteira cílios, tá? Não existe isso. Balela. Ok? A esteira cílios é 4 anos. Eu estou falando esteira cílios porque ele mexe com o pessoal fala isso. A velocidade do pensamento. Um avatar. Se for mais ou menos a velocidade da luz, você vai levar 4 anos para chegar. E 4 anos para voltar. Para chegar lá e falar, oi, gente. Tem jeito. Não dá. A outra coisa interessante sobre a questão do renascimento, do porquê do renascimento, olha que coisa bacana que a filosofia Rosa ensina para a gente. Se nós indicarmos a esse ponto, ficará muito mais fácil chegar à seguinte conclusão. Se, somente se, o meu corpo denso e o meu corpo vital, então chegou um estágio aqui durante a minha vida, que o meu corpo denso e vital, ele é ativado pelas doenças e pelas enfermidades que eu trago latentes em mim. Todas as doenças, todas as enfermidades de qualquer um de vocês aqui está no seu horóscopo. Todas. Não existe nenhuma doença latente que não esteja no seu horóscopo e que vai aparecer. Não existe. Isso é tudo criado lá no terceiro céu. Não tem uma coisa do tipo assim, eu fiquei doente, eu não sei porquê, eu li meu tema aqui, essa doença não existe, então você não sabe ler o tema. Ou alguém levantou para você e não disse. Certo? Ou você fez uma porcaria de curso e agora você descobriu que você não sabe. Certo? Se não tiver no horóscopo, essa doença não aparece. Não aparece. Certeza absoluta. Não aparece. Não existe criação de doença. Sabe? Tipo assim, tem um anjo de destino que fala assim, agora eu vou... eu amanheci de mau humor, eu vou colocar aqui uma doença para a Hélia aqui. E aí a Hélia... Não existe isso, gente. Isso é ridículo. Carlos, mas no horóscopo estão, entre aspas, digamos assim, as possíveis doenças que eu vou ter. Então, digamos assim, latente. Quer dizer, se eu fizer um trabalho bonito com o meu corpo físico, ela continua latente até o final da vida. Eu posso não ter aquilo lá. Pode. Tá? Mas isso não é o horóscopo do dia que você nasceu. É conforme vai andando. Não, é o nativo. O nativo? É o nativo. É lá que tá. Lá que tá lá. É o nativo. Porque o nativo é aquele que você assinou lá no terceiro céu. Né? Assinou. Então, se o meu corpo denso e vital começou a ativar doenças, se o meu corpo denso não funciona como deveria, começa a ter os seus percalços cada vez mais crescentes. Se já não funciona mais como funcionava antes, é claro que vai acontecer isso. Né? Se pior ainda, começa a faltar partes dele. Tirei vesícula, tirei o rim, tirei um pulmão. Tirou a unha. Recalchutei o ombro. Tirei um... tirei um... Isso, comecei a colocar placa em tudo que é canto, etc e tal, né? A minha cunhada trocou o joelho, aí forçou o outro, teve que trocar o outro. Aí ficou nadar, ela falou assim, eu não tenho os 2 joelhos físicos. A mulher tá com ela numa sala, passou em equipamento, depois não sei o quê, mas não sei o que, vai até ter uma radiografia. Que não acreditou, galera. Se por outro lado também, com o meu corpo de desejos, eu tenho dificuldade, isso é mais interessante.
Eu tenho dificuldade em não me satisfazer com desejos, emoções e sentimentos inferiores. Ou seja, eu vivo para sentir o prazer advindos deles, os quais eu crio e alimento via ações e atos. Certo? Então, se eu me deixo levar por isso. Mas como assim não me satisfazer com emoções e sentimentos inferiores? Exatamente. Tenho dificuldade em não me satisfazer. Quer cada vez mais, é isso. Ou seja, cada vez mais eu me satisfaço. Porque é assim, ó, que é uma coisa clássica. Me aposentei. Não quero fazer mais, só quero viajar, passear, comprar, trocar tudo, né? Dar uma repaginada, fazer uma plástica, colocar silicone, eu não quero, curtir, comprar carrão, não sei o que. Você é uma pessoa que tem dificuldade em não se satisfazer com emoções e desejos inferiores. Fazer umas tatuagens. Né? Porque tem muita gente que faz isso até antes de aposentar, tá sempre endividado, aí depois vai atrás das... É um buraco sem fundo. Isso. Então, se você chegou a essa conclusão, isso é análise sua, tá? De que você tem esse tipo de problema que você não resolve, certo? Se, por outro lado, você anseia sempre mais novidades, né? Eu tenho um S23, agora saiu um S24 da Samsung, que eu acabei de comprar o S23, saiu o S24, eu troco aqui, né? Puta, agora saiu um carro legal, modelo tal, eu troco também. Estou sempre trocando novidades, estou sempre com coisa de novidade. Sabe aquela pessoa que está no celular e não consegue sair do celular? Está numa reunião da Fraternidade Rosa Cruz aqui, continua no celular? Então, essa pessoa está incluída nesse lance aqui, novidade por novidade. Eu anseio por novidade. Quando meu WhatsApp aqui, meu Instagram, meu Facebook, eu não consigo sair disso. Tem muitos, então é uma doença que sai nesse tal. O celular, né? Mas eu estou falando de tudo, em tudo. As pessoas que falam assim, nossa, eu estou meio baixo assim, eu vou dar uma passeada no shopping center. Nesse caso. Certo? Nesse caso. Né? Novidades e mais novidades. Se você é uma pessoa que você pega seu corpo denso, seu corpo de desejos, né? E você se enfadonha com desejos e sentimentos superiores, mas que saco ficar pensando nesse negócio de altruísmo, filantropia, puta merda. Gosto de falar, tem que fazer o bem agora, tá no Natal. Vou ter que dar bola para menino, boneca para menino. Nem isso mais eu posso dar, porque eu sou 10 daqui, eu sou sectarista, eu tenho que dar agora bola para menina e boneca para menino. Como é que eu faço mesmo esse negócio? É um negócio chato. Ih, puta, agora tem que não sei aonde. Tem um serviço de véspera de Natal. Pô, o serviço chato. O Natal Rosa Cruz é tão chato. Tem que ficar colocando essas músicas clássicas. Não pode colocar ho, 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 Papai Noel, lindo, maravilhoso. Não pode nem vestir Papai Noel. Eu vou cantar no presídio feminino e vou cantar no presídio. Sabe, essa coisa enfadonha, né? Você já leu o livro da Rosa Cruz? Já. Quantos livros? Você já leu Coletâneo de Místico? Que livro que é esse? Não. Mas eu comecei a ler, mas dá um sono. Não sei. Eu acho que eu estou com algum problema. Você está com problema mesmo. O seu problema é não querer cuidar da parte espiritual. Então, o seu desejo está com problema, certo? Tem uma que é mais. Então, se você se enfadonha com esses desejos superiores e inferiores, pior ainda, ó. Nós já vimos, se com o seu corpo denso e corpo vital acontece isso, se com o seu corpo de desejo acontece isso, se com sua mente você tem dificuldade em conseguir se concentrar em um único assunto, o que é isso? Não consigo fazer exercício de retrospecção. Não consigo fazer exercício de concentração. Eu faço o ritual do templo ali, mas na hora da concentração eu fico pensando no que eu vou comer na janta. Ou vou pensando que amanhã, segunda-feira, vai ser braba. Certo? Então, você tem dificuldade de se concentrar em um assunto. Principalmente assunto espiritual. Não, você tem que concentrar numa rosa branca, mas hoje eu estou com vontade de concentrar numa palma. Uma palma branca, linda, maravilhosa. Porque eu quero uma palma, porque eu preciso concentrar numa rosa branca. Entendeu? Então, você começa a questionar essas coisas, ter esse tipo de problema com a sua mente, né? Contaminada com o corpo de desejo. Se você procura ser sempre superficial nos assuntos, vamos falar sobre morte. Não, falar sobre morte não. Ruim pra caramba. Eu vou falar com morte quando estiver muito próximo, eu não quero falar. Né? Ou fica superficialmente na morte. Vamos falar sobre morte? Qual é o tamanho do caixão que você quer? Eu quero um caixão lindo, maravilhoso, com faces douradas e tal. Então você está discutindo sobre a morte, mas uma parte superficial dela, entendeu? Né? Vamos falar sobre morte? Vamos. Você tem um plano aí? Plano para caixão, plano para enterrar? Então, são pessoas que até querem falar sobre a parte espiritual, mas querem ser superficial, né? As pessoas que falam assim, o amor é lindo, ele é maravilhoso. O amor deve ser cultivado, superficial, certo? Isso é superficial.
Entendeu? Superficial não é só assuntos superficiais, é você pegar um assunto espiritual e tratar de maneira superficial. Que tem de monte aí. Tem palestras e palestras de monte. Tem livros e livros de monte. Livros de autoajuda, por exemplo, tem de monte. Superficial. Tá? Então, se você usa sua mente para isso, né? Se você não consegue criar um pensamento-forma sem colorir esse pensamento com matéria de desejos, ou seja, se você não se ocupa em desenvolver a sua mente abstrata, que é fundamental para o estudante Rosa Cruz, fundamental. Nós temos técnicas para desenvolver isso, tá? No conceito Rosa Cruz do Cosmos. Simplérrimo, gente. Muito simples. Não tem dificuldade nenhuma naquela jossa lá. A única dificuldade que tem é de você lembrar e praticar. Né? Está numa folha. Está numa página da fraternidade. O conceito Rosa Cruz do Cosmos. Não existe um livro sobre isso. Foi muito bom. Ele não fez assim, capítulo, como desenvolver a mente abstrata. Por que ele não fez isso? Porque o irmão Mauar não mandou? Não. Por que é? Porque esse cara superficial não ia nem ter paciência de ler tudo aquilo que ele escrever. Pode ser. O que mais? Por que vocês acham que uma coisa tão importante como desenvolver a mente abstrata não existe um capítulo só para isso? Tá? Não sei. Isso não ia virar best-seller. Não. Porque assim... Porque a partir também do momento que eu começo a desenvolver a mente abstrata, existe a possibilidade daí que a gente consegue construir o nosso corpo-alma. Exato. Mas o motivo principal é porque o irmão Mauar, ele sabe das nossas inúmeras justificativas para não construir a mente concreta, a mente abstrata. Então, se você colocar um capítulo só para isso, a pessoa vai tentar usar aquele capítulo moldando ele para a mente concreta, desvirtuando o ensinamento. Entendeu? Por quê? Porque é característica nossa desvirtuar. Desvirtuar é característica nossa. E pasmem, gente. Percebam só, depois vocês vão abrir o conceito, vocês vão ver isso que eu estou falando. O desenvolvimento da mente abstrata, ela está escondida numa parte, numa folha. Ela não está clara. Vocês acham que estão claro lá? Não está clara. Escondida. Por qual motivo? E está no meio ali. Não está no fim, não está no começo. Está no meio. Então é o seguinte, cara, se você vivenciou os ensinamentos que eu ensinei até agora, você vai descobrir como fazer a mente abstrata. Mas se você não sabe nem o que aconteceu na terceira revolução do período lunar com o ser humano, de core salteado, sem olhar no conceito, você não vai nem pensar em mente abstrata. Porque você não aprendeu. Então tem a ver desenvolvendo com amadurecimento? Não, não é amadurecimento não, é persistência na aprendizagem. Tipo assim, o que aconteceu com a gente na terceira revolução do período lunar? Ou o que aconteceu com a gente na terceira revolução lunar do período terrestre? É diferente. Qual foi a hierarquia responsável pela nossa evolução no período solar? Se você não sabe isso de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, você não está capacitado para desenvolver a mente abstrata. Por quê? Porque um dos elementos principais é esse assunto lá, está lá no livro, na folha lá. O que eles tiveram aqui? O que eles deram para nós? Se hoje tocar uma música clássica e você nem saber que ela é clássica, que é erudita, você não está pronto para desenvolver a mente abstrata. Você não precisa saber que a música essa música é Concerto em Lá menor de Johann Sebastian Bach, feito para cravo bem temperado. Você não precisa saber disso. Mas você precisa saber assim, nossa, essa música é linda. Essa música deve ser uma música erudita clássica, porque essa música me toca aqui dentro. O andamento dela me dá sono, mas me dá paciência, me dá... Mas se você chegar e tocar uma música dessa e falar assim, nossa, que música mais parada, não sei o quê, você não está pronto para desenvolver a mente abstrata. Por quê? Esse é outro assunto. Entendeu? Então tem vários assuntos. Se você não estuda astrologia espiritual Rosa Cruz, você não está pronto para estudar a mente abstrata, porque a astrologia é outro assunto. Então você pode escolher esquema de evolução, música, astrologia, não precisa fazer tudo, mas uma delas você tem que saber e tem que estar afinco nessa.
É bom você saber tudo. É bom você... Eu pelo menos, eu me procuro nos 3. Porque a hora eu estou bem num, eu estou bem em outro, estou bem com outro. Vamos fazendo. Uma hora aparece, entendeu? Mas você não vê, é por isso que está lá, escondidinha, bonitinha, etc e tal, e não faz parte de nenhuma pergunta de nenhum dos cursos da filosofia. Olha que maravilha a gente descobrir isso. É bonito. Ele não pergunta por que Deus usou o Fiat Lux, né? Não. Ele não fala. Não tem objetivo. Então, gente, se isso acontece com o seu corpo denso, com o seu corpo de desejo, com a sua mente, então, há lições. Olha só a decisão que a gente tem que tomar. Há lições em que eu insisto em não aprender nesse plano material. Nessa vida nem nas passadas. E a lei do renascimento, né? Que aponta o caminho para repetir as oportunidades de exercitar as nossas faculdades que são fornecidas por Deus, é a lei do renascimento que decreta, olha só, é ela que decreta que devemos retornar à vida terrena, uma e outra vez, até que todas as lições do plano material sejam aprendidas. E é ela que nos permite tornar o mestre do nosso destino e capitão da nossa alma. Não adianta você querer renascer e viver aqui na aba dos outros. Não adianta você seguir guru, instrutor, xamã, qual outro nome tem? Governador, líder da galera, mestre, o cara mais legal que você ouviu falar lá e que é instrutor. Aliás, tem uma coisa muito interessante que eu estava notando, até conversei com o colega nosso, né? Vocês sabiam que as pessoas que são mais endeusadas na fraternidade Rosa Cruz, seja aqui, seja lá fora, 99% são homens? Ah, é? E quem endeusa 80% são mulheres? Olha a situação que nós insistimos, chegamos. Falamos tanto de igualdade de sexo, não sei o quê, e chega a essa conclusão de que, não, porque, olha, a palestra do fulano, eu sigo as palestras, eu sigo. Você não tem que seguir nada, gente. Você tem que chegar e seguir a filosofia Rosa Cruz. Você tem que seguir os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Você tem que seguir os ensinamentos Rosa Cruzes. E não fulano, ciclano, beltrano. Porque nem fulana, ciclana e beltrano existem. Porque todo mundo quer o ciclano, beltrano e fulano. Olha que situação que a gente chega. Ridículo, não é? Bom... E muitas vezes está dando uma de papagaio, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ser mestre do nosso destino e capitão da nossa alma. Né? Então, estude, você se esforce para que as verdades provadas sejam provadas para você, a evolução individual, né? E aproveite as oportunidades, como nós temos aqui uma oportunidade legal de uma reunião maravilhosa, num domingo à tarde, etc. e tal, para trocar figurinhas e tal, mas não se apegue a isso, que isso seja apenas um estímulo, uma motivação para sair daqui e falar, putz, agora entendi. Caiu a ficha, ou como falava o Rolando Lero, né? O Rolando Lero falava assim, mestre, agora daqui para frente eu vou sozinho. Né? E vai, né? Bom, gente, e com isso a gente termina mais uma reunião de Terminologia Cruz, em que nós falamos alguma coisa um pouquinho, né, sobre esses dois termos importantes, a teoria do renascimento, espirais dentro de espirais, e mais legal que eu achei que a gente conseguiu falar da correlação fortissimamente positiva, quer dizer, que carrega junto as espirais dentro de espirais na teoria do renascimento, e que faz com que o renascimento, no conceito Rosa Cruz, no conceito dos renascimentos Rosa Cruz, está muito diferente do renascimento que a gente vê em outros movimentos espiritualistas, certo? Então não se paute por eles, se paute pelo que a gente escreveu aqui. Para terminar, a gente termina essa reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz, não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos e entusiasmo de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores,
que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas prestam em vossa cruz. Hoje é domingo, dia 26 de novembro.